Queridos alunos, tudo bem? E aí, todos com saudades? Bom, eu estou com muita vontade de voltar para a nossa escola. Enquanto isso, vamos ver o plano de estudo tutorado. Nós temos aqui a primeira semana de aula. Nesta primeira semana de aula, nós vamos ver as páginas 46 até a 50. Parece um pouco extenso, mas a química orgânica é assim mesmo, né, gente? Na primeira semana, o conteúdo: ligações covalentes e geometria molecular. Ligação covalente não é novidade, eu já havia iniciado esta matéria com vocês, mas vamos fazer uma pequena revisão bem rápida aqui. Geometria molecular, nós vamos começar a ver agora. Precisamos saber o que é ligação covalente para estudar geometria molecular. Aqui nós temos a tabela periódica. Tabela periódica que em amarelo nós temos os metais, seguindo a legenda. Em verde, os não metais, também conhecidos como ametais, e em azul, os gases nobres. E aqui, separadamente, o hidrogênio. Observem que aqui eu tenho uma outra legenda da tabela periódica, também indicando o que significa cada número e símbolo dentro da tabela periódica. Cada tabela traz a sua legenda, devemos sempre prestar atenção nisso. E a partir de agora, peço que vocês tenham uma atenção maior a estes elementos chamados de não metais ou ametais, porque é sobre eles que nós vamos falar. Aqui eu trouxe, não é a mesma cor, mas isso não importa, a cor não é fixa. O hidrogênio aqui separadinho, os metais e aqui o que nos interessa, os ametais, que nós vamos estudar a partir de agora. Ligação covalente. A ligação covalente é um tipo de ligação química realizada entre os átomos de hidrogênio e ametais, que compartilham elétrons entre si. Aqui a molécula do dióxido de carbono, que nós conhecemos como gás carbônico. No centro é o núcleo da molécula e aqui em volta as camadas eletrônicas. Aqui estamos falando sobre a teoria ou regra do octeto. O que é isso? Octeto vem de 8. Conforme nós já vimos em outros conteúdos, apenas os gases nobres que possuem 8 elétrons na última camada. Claro, com exceção do gás nobre hélio, que na única camada que ele tem, ele só tem 2 elétrons. Por isso que esses elementos desta coluna são chamados de nobres, porque eles não precisam se unir a nenhum outro elemento para se estabilizar, para ser uma substância na natureza. O gás hélio, apenas um átomo do elemento representa o gás hélio. E os outros elementos nós sabemos que tem que fazer a união de um com o outro para que eles possam formar moléculas, tá? Então, regra do octeto. Aqui nós temos família 4A, 5A, 6A, 7A, que vai ligar entre si ou com o hidrogênio para estabilizar e ficar igual os gases nobres. Agora nós temos esta representação, esta tabela, vocês devem ter ela no caderno, quem não tem, coloque. Aqui, de acordo com as famílias que eu acabei de falar. Família 14 ou 4A, carbono, silício e germânio. 4 elétrons na última camada,
Tá vendo aqui? 4 representações. Família 5A, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio. 5 elétrons na última camada. Quantos símbolos que tem em volta? 5. Cada pontinha dessa aqui representa um elétron, que estes elétrons, eles estão de acordo com a família. Família 16 ou 6A, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. 6 elétrons na última camada, aqui tem 6 símbolos. E por último, família 17 ou 7A, que é a família dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. 7 elétrons na última camada, aqui tem 7 símbolos. Se a regra é do octeto, então é a quantidade para completar 8. Se aqui tinha 4, para completar 8 precisa de 4 ligações, tetravalente. Aqui tinha 5 elétrons na última camada. 5 para chegar em 8, quanto? 3. Então, é trivalente, 3 ligações. Aqui, quantos elétrons que tinha? 6. 6 para chegar em 8, 2. Bivalente, 2 ligações. Aqui, 7 elétrons para chegar em 8, 1. Monovalente, uma única ligação. Aqui nós temos alguns exemplos. Oxigênio de preto, 6 elétrons, família 6A. Carbono de vermelho, 4 elétrons, família 4A. E assim por diante, vocês vão observando estes exemplos que eu coloquei para vocês. Foi feito as ligações, esse tinha 6. Fez 2 ligações, completou 8. O carbono tinha 4. Fez 2 ligações com o primeiro oxigênio, mais 2 ligações com o segundo oxigênio. Nós completamos 8 para o carbono também. E assim por diante. Agora vamos entrar na nossa geometria molecular, que é o assunto que nos interessa. A geometria molecular, eu acho que desta maneira fica mais tranquilo a gente aprender. Bom, todas as moléculas formadas por 2 átomos, H2, 2 átomos de hidrogênio, F2, HCl, 1 de hidrogênio e 1 de cloro, né? Todas as moléculas formadas por 2 átomos, a geometria terá o nome de linear. E ela vai ficar escrita conforme este exemplo. Molécula formada com 3 átomos. Ela pode ser linear, que são esses exemplos aqui, todos são linear. E depois nós vamos ver que ela pode ser também angular. Quando que ela pode ser linear? Quando o átomo central não possui par de elétrons desemparelhados, ou seja, aqui o exemplo que eu acabei de explicar do CO2. O átomo central é o qual? Carbono. O carbono, vou voltar lá atrás para vocês observarem. O carbono tinha 4 elétrons e o carbono ligou os 4 elétrons que ele tinha. Então, o átomo central não tem elétron desemparelhado. Você vai observar que aqui no nitrogênio tem. Depois nós vamos ver esse caso do nitrogênio. Aqui sobrou o elétron vermelhinho, sobrou sem fazer ligações. Então, vamos lá. Molécula com 3 átomos, ela é linear quando o átomo central faz todas as ligações. E agora? Agora, olha esse exemplo. É aquele exemplo lá atrás que eu falei para vocês do hidrogênio. Ela vai ser angular quando o átomo central tem elétrons sem fazer ligações. Vou voltar lá de novo para mostrar para vocês. Tá vendo aqui? O nitrogênio, família 5A, tem 5 elétrons. Ele ligou 3 e ficou 2 sem ligar.
Quando chegar nesse caso, a geometria não é linear mais, ela vai ser angular. Todos esses aqui são exemplos de geometria angular. Molécula com 4 átomos. Agora a regra é a mesma. Molécula com 4 átomos. Quando o átomo central não sobra nenhum elétron fazendo ligação, trigonal plana. Todas essas aqui são trigonal plana. Todas elas. Tem 4 átomos, 3 de oxigênio e 1 de enxofre. 1 de carbono, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Total de 4 átomos por molécula. E não sobra nenhum elétron no átomo central, trigonal plana ou triangular. Outro exemplo de quando a gente tem 4 átomos é o exemplo da piramidal ou pirâmide trigonal. Aqui o NH3 que eu acabei de falar lá atrás. O NH3, um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênios, formou uma geometria piramidal ou uma pirâmide trigonal, porque esses 2 elétrons não fazem ligação. Aquela hora eu estava mostrando na geometria linear, mas o NH3 não faz geometria linear, nem angular, né? É a geometria piramidal, tá? Não confundam. O NH3 é geometria piramidal. Todos aqui, ó, todos têm elétrons sem fazer ligação. Molécula com 5 átomos. As moléculas com 5 átomos podem ser tetraédrica, quando o átomo central faz todas as ligações possíveis. Nós podemos ter um quadrado planar, quando o átomo central não faz todas as ligações possíveis. Agora, moléculas com 6 átomos, 1 no centro, mais 5 em volta dele. Nós temos a geometria bipirâmide trigonal ou bipirâmide triangular. Outro exemplo, quando o átomo central não faz todas as ligações, pirâmide quadrada. Bom, gente, alguns nomes um pouquinho difíceis, mas vocês precisam exercitar para guardar esses nomes. Molécula com 7 átomos, octaédrica. Então, nós temos aqui o enxofre no centro e 6 flúor em volta, certo? Bom, gente, aqui está a parte que eu tinha que passar para vocês. Se tiver mais alguma dúvida, pode colocar no nosso grupo do WhatsApp que eu terei o prazer de responder.